E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês mais um podcast. Hoje com um grande amigo meu, João. João, quero agradecer primeiro ter aceito este convite. Muito obrigado a você por ter chamado. Tem uma conversa um pouquinho, principalmente sobre empreendedorismo. Para quem não conhece o João aqui, ele é administrador de um dos motéis mais tradicionais, mais famosos da cidade de Campinas, que é o Psites Motel. Tô errado? Tá certíssimo. Tá certíssimo. DNA João, de motel. Oi? DNA de motel. Exatamente. Motel com DNA de motel. João, conta um pouquinho aí da sua história, como é que foi, como é que você se envolveu, como você virou administrador do motel. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Então, eu, na época de escola, né, a gente somos em 2 irmãos, então eu, meu irmão e minha irmã. E na época a gente estava decidindo o que ia fazer da vida, né? E daí surgiu a oportunidade. Meu pai, na época, perguntou a todos quem queria trabalhar lá. E assim, ficou muito livre, né? Falei, vocês têm a decisão, vocês querem trabalhar nisso, e se não quiser, diga o que quer e vai fazer alguma coisa. Então, os 3 irmãos foram trabalhar lá. Então, eu quando comecei, acabei ficando, até hoje estou lá. Meu irmão hoje médico, formado, e minha irmã médica veterinária. Preciso explicar, eles não quiseram ficar aí na área, né? Não sei se o médico e o médico veterinário no motel ia ser um pouco estranho. Não tá muito linkado ao ramo de atividade, né? Não linka muito. Principalmente o veterinário. Não ia ter muito serviço para ela. Olha, te garanto que o serviço que ia aparecer ia ser bem diferenciado. Ia trazer aí uma novidade. Um serviço diferenciado. Uma novidade. E daí, na época, eu tinha dúvida entre fazer engenharia, fazer direito, e acabei indo para a área de administração, mais para seguir o que o meu pai fazia, talvez aprender alguma coisa que estivesse sendo feita errada e chegar para agregar alguma coisa ao motel. E fiz a faculdade e tô lá com ele já faz... Tá lá com o pessoal já tá há quanto tempo? Esse ano vai fazer 10 anos. 10 anos já? Em outubro, 10 anos lá no motel. Meu Deus. E tem uma grande diferença entre administrar um hotel e um motel? É que o operacional do motel é bem diferente do hotel, né? Tanto por conta da diferença básica, né? Que a diferença de hotel para motel são os períodos. Então o hotel sempre trabalha com diária e o motel trabalha com a possibilidade de períodos menores. Então hoje, por exemplo, lá a gente tem período desde 2 horas até a pernoite, que são 12 horas. E isso, então, muda muito o operacional. Nunca tem a diária. A diária é em casos específicos, às vezes um viajante vai ficar alguns dias na cidade, então a gente acaba fechando um pacote com ele, daí fecha um preço e ele acaba até sendo um pouco mais barato do que a tabela que fica vigente lá. E, claro, mais barato que o hotel, né? É um serviço diferente. Entendi. Mas assim, por se poder contratar esses pequenos horários, né, a partir de 2 horas, essa rotatividade, a equipe tem que ser muito grande? Então, hoje a gente tem uma equipe de 3 funcionários por turno. Então, a gente hoje trabalha na tabela 12/36, então o funcionário chega, trabalha 12 horas, ele vai embora, no dia seguinte ele está de folga e no outro dia ele volta para trabalhar. E a gente tem aí uma média de 3 funcionários por turno, isso de camareira, né? São 3 camareiras, então a equipe das camareiras. Exato, então fica bem equilibrado para a quantidade de movimento. Então, por exemplo, durante o começo da semana, de segunda a quinta-feira, que o movimento é mais tranquilo, então vai bem tranquilo. No final de semana, a gente muda um pouco as tabelas, aumenta o número de pessoas e consegue suprir a demanda de clientes que chega, né? Legal. E são quantos quartos o motel? Então, o motel hoje tem 47 quartos e a gente está aí com um projeto de agora mudar para 45. Então, a gente está diminuindo para aumentar o tamanho das suítes. Então, a gente está saindo de suítes pequenininhas para ir para suítes maiores, com tecnologia avançada, decoração super moderna. Opa, conta um pouco mais disso então. A gente, no início do ano, aí deu início a algumas obras lá no motel. Então a gente tinha uma suíte que chama Standard,
É uma suíte muito antiga lá do motel. Sempre teve as mudanças que o tempo faz com que a gente precise fazer essas mudanças para sempre estar antenado com o que tem de moderno. E os clientes mais antigos aí vão se recordar que essa suíte chamava Motobox. Então, Motobox, que era uma suíte sem garagem, uma garagem pequenininha, metade do carro ficava para fora. E agora os Motobox estão acabando, a gente está acabando com os standards. E agora estamos formando uma outra categoria, que é a suíte Spa Bar, equipada com mesa de sinuca, hidromassagem com cromoterapia. E a novidade, a automação toda com um tablet que fica solto no quarto. Pô, legal isso, hein? Agora é a novidade de Campinas. Mas deixou o pessoal do iFood triste, né? Que daí os motoboy não podem mais... Não, mas fica liberado. O motoboy que quiser fazer entrega, tá liberado. Lembrando que a gente tem a cozinha 24 horas, as comidas são sensacionais, lanches. Isso que eu queria saber, porque são 3 camareiras. E na cozinha? Porque a cozinha é 24 horas. É 24 horas. A gente tem a cozinheira na parte da manhã, uma cozinheira, um cozinheiro na parte da noite, e isso todos os dias a cozinha funciona. Nos finais de semana, quando a gente vê que o movimento vai ser um pouco maior, a gente chama um extra para ajudar essa pessoa na cozinha, porque o movimento é maior e daí é necessário uma pessoa a mais para auxiliar. Certo. E no final de semana o pessoal pede à vontade. Bacana, à vontade. Isso é muito bom. E agora vem minha pergunta, assim, que eu tô bem curioso, porque há 10 anos você já tá lá nesse empreendimento da família. Sim. E o empreendimento existe há quanto tempo? O motel é de 78. Então, o motel foi inaugurado em 1978, dia 15 de outubro de 78. De 78. Ele já chamava Psitz? Não? Já chamava Psitz. Já chamava Psitz. E daí, em 92 ou 91, meu pai entrou no ramo, e daí, a partir daí, ficou na nossa gestão. Então, desde 91 vocês estão na gestão lá no Psitz. A gestão mudou. E assim, empreender em Campinas... Foi complicado? É complicado? Contratação de mão de obra, os impostos municipais, o fato de ser um ramo do entretenimento adulto. Assim, o nosso ramo já compreende um mercado específico, né? E pra gente é um ramo difícil, por quê? É um ramo que é difícil de você ter o feedback do cliente. Então, geralmente, o cara que procura o serviço de motel, ele muitas vezes não quer ser identificado. N motivos. Então, é complicado você saber do cliente o que ele está achando. Então, a gente sempre se baseia no número de carros que a gente faz mensais. Então, quando o movimento está bom, a gente sabe pela entradas de carros no motel. Então, mês a mês, a gente vai fazendo um comparativo, vendo se a gente está tendo uma queda, se está tendo uma elevação, e com base nisso a gente sempre estrutura para ou melhorar alguma coisa, a gente está vendo que ou ficou ultrapassado, ou porque está cansado, porque o produto motel é um produto altamente perecível. Então você coloca lá um quarto, hoje ele é novo, daqui a um ano ele não é mais novo. O cliente vai lá 1, 2, 3, 5 vezes, ele já quer ver alguma coisa diferente. Então a gente tem que ficar muito atento a essa experiência oculta que o cliente deixa. Então entrou num quarto, verificar, por exemplo, a toalha que está jogada no chão, pronto, aqui tem um ponto. Tem que ter alguma coisa para colocar a toalha para o cara pendurar. Entrou num quarto, sobrou muita comida. Bom, um ponto. A gente pode estar com um problema na cozinha. O produto que a gente está usando não está satisfazendo. Ou a montagem do produto não está satisfatória, porque a gente come tanto comer mesmo como olhar o prato. Aquilo que é vistoso dá mais agrado. E quanto hoje a mão de obra? Isso é um assunto que para mim é complicado de falar, porque meu pai, na experiência motel, formou uma equipe lá que a gente tem muito orgulho, o pessoal é fechado, é muita gente que está há muito tempo lá com a gente. Então, que legal! Então isso é uma coisa que... Não tem uma rotatividade. A rotatividade é bem baixa. Bem baixa. É claro que existe algumas funções de gente que às vezes não está dando certo pra gente, ou a pessoa arrumou alguma outra coisa, e a rotatividade é bem pequena, é mais por conta desses imprevistos, que daí é coisa pessoal mesmo. Poxa, legal. Mas a rotatividade é baixa, o pessoal que está com a gente lá já está
Bastante há muito tempo. tempo. Ah. Ué, isso bom. A gente tem lá uma camareira que tá com a gente. Talvez ela tenha mais tempo de precisa do que eu tenho de idade. É muito bacana. Você vê que as pessoas... A gente tem uma cultura na empresa no que a gente puder ajudar, a gente ajuda porque a gente sabe que pode contar com essas pessoas. Então, é uma equipe bem fechada. É claro, todas as empresas têm problemas e isso afeta a nossa também, mas isso é uma coisa que a gente está bem confortável, a gente confia bastante nas pessoas que estão lá uma hoje. equipe com baixa rotatividade hoje é algo raro. Difícil, né? É difícil ter, porque o padrão agora é ter uma alta rotatividade com o pessoal e tudo mais. Ter uma equipe que você pode contar com essa equipe, que ela já está ali há um bom tempo. E o melhor, ela já conhece cada canto do trabalho, tudo que tem que ser feito. Claro. Isso é fantástico. Muito, bem satisfatório às vezes você chegar lá e saber que tá bem em ordem, as coisas estão andando meio que naturalmente, né? É bom sempre ficar em cima, porque eu sou humano, as pessoas que trabalham lá são humanas, cometem erros, então sempre 2 pessoas olhando é melhor do que uma, mas a gente tem lá bastante confiança. A recepção, que é o coração do motel, tem 4 recepcionistas que são excepcionais. Que estão também há bastante tempo. Que estão há bastante tempo. Oh, meu Deus. A que está há menos tempo saiu, mas agora voltou. Já está de volta. No pátio a gente tem... As meninas que estão lá com a gente no pátio estão há muito tempo. Ó, que perigo, se eu for muitas vezes... seu Adriano, senhor de novo aqui! Não, isso nunca. Sigilo total, Adriano. Senhor de novo aqui! Grande cliente, tá sempre aqui, toda semana. E o pessoal da cozinha também, as meninas da cozinha, a lavanderia, que a gente tem a lavanderia própria, né? O menino da manutenção, gente que a gente confia e tá lá junto com a gente. E a empresa não funciona comigo sozinha, ela funciona como uma grande engrenagem. Então, quando tudo se encaixa bem, o negócio roda. Então, a gente tá bem satisfeito nesse momento com isso. É claro que no dia a dia ocorrem alguns problemas, nada que não dê para resolver. Muito bom. E com o mercado de Campinas? Então, hoje o nosso setor, a pandemia atrapalhou bastante a gente. Então, a gente viu uma crise de movimento como nunca tinha ocorrido. Então, o movimento abaixou muito. O pessoal ficava em casa, tinha o medo, a insegurança, o problema financeiro que as cidades do Brasil inteiro passaram. E esse movimento de saída da pandemia ainda está ocorrendo. Mas a gente também vê que a situação financeira ainda não é a mais favorável possível. E a gente agora está se adaptando para tentar buscar o cliente de volta. A gente tem alguns concorrentes próximos ali que investiram bastante nos motéis. E a gente agora está buscando para voltar ao mercado como a gente estava antes da pandemia. E é o tempo todo mudando, buscando, aperfeiçoando. Sempre nas modernidades. Sempre nas modernidades. Buscando a experiência, que hoje o motel é a experiência. Alguns anos atrás, não era tanto, era mais um lugar com um pouco mais de privacidade. Hoje o cara, quando busca um motel, ele busca pelo entretenimento. Então, como a capacidade de compra diminuiu, às vezes o cara não vai no cinema, janta e vai no motel. Ele faz tudo em um lugar só. Então a gente tenta proporcionar para o cliente essa experiência. Então ele pega uma suíte com Smart TV, com hidromassagem, ele vê um filme, ele usa hidro, ele janta. Se ele não quiser jantar no motel, ele pede. Então a gente tenta proporcionar para o cliente uma noite agradável, um dia agradável, para ele, no mesmo lugar, ter um momento a sós e tranquilo. Uma diversão completa. A diversão completa. Uma diversão completa. Isso é muito bom. Mas agora, naquela brincadeira que eu fiz, vou contar para você um caso engraçado. Uma certa vez, fui em um motel. Não vou citar qual motel, mas não foi o Psitz, pode ficar tranquilo. Por muitos anos eu dei aula de informática. Sim. E aí, cheguei no motel, pede-se o RG, natural, entreguei minha carteira de motorista.
E aí eu escutei do outro lado: professor! Eu falei: oi! Era uma aluna minha na recepção. Dicas do que não fazer na recepção. Dicas do que não se fazer na recepção. Não reconheça o seu professor. Se reconhecer, não fale. Mas foi uma situação bem... bem inusitada. Constrangedor, né? Depois eu dei muita risada e tudo mais. E tal, levando uma esportiva e tudo mais. Mas foi bem... Delicado. Bem delicado, foi uma situação bem estranha, tenho que assumir, viu? Foi bem estranho. Por exemplo, a gente tem uma situação que é delicada, às vezes a gente vê acontecer, porque fica lá o tempo todo. Então, por exemplo, a gente tem a suíte pit stop, que é uma suíte de 2 horas, é uma suíte pequenininha, ela não tem a garagem, então você para o carro perto da suíte. E eu não sei como, mas as recepcionistas criaram o hábito de perguntar: o senhor conhece a suíte? Mas não é no intuito de dizer se ele já foi ou não foi. É porque às vezes o cara entra, não tem a garagem, ele volta na saída e fala assim: não, eu quero uma com garagem. Então quando ela pergunta, ela só quer saber se o cara está ciente que não tem a garagem. Só que é uma pergunta que pode trazer um constrangimento, concorda? Porque o cara fala: não, eu conheço, e não tá com a pessoa que ele foi aquela vez, cria aquele clima ruim. O climão foi: ué, mas ele já conhece essa suíte? Mas eu não vim com ele. Você vê, tudo tem que ter uma pergunta assim, tem que saber como perguntar. Tem que ter o feeling pra não estragar aquele momento. Pra não estragar, acontece. Na vida geral acontece isso, eu encontro amigo. A minha mãe fazia muito isso. Ela tinha os amigos dela de trabalho. E ela sempre foi uma pessoa muito zoeira, minha mãe. Bem parecida com você, né? Bem parecida comigo, eu tenho quem puxar. E um dia ela encontrou um amigo, ele encheu o saco dela o dia inteiro, e aí ele encontrou, saindo do serviço, ela encontrou. E ele tava com a namorada. E falou lá o nome dele: ô, fulaninho, mas fulaninho. E ela já era uma senhora, quando ela fez isso, ela já era uma senhorinha. Sim. Fulaninho, você deveria criar vergonha na sua cara. Aí ele fez uma cara de assustado, não sabia o que era. Você estava com uma morena hoje de manhã, aos beijos, e agora está com uma loira. Meu pai. Era a esposa do cara. Meu pai. Ele reagiu ou não? Não, dona Ilma, a senhora tá louca? A confusão na certa. Você ficou o dia inteiro me enchendo o saco, agora você vai ver. Mas e aí, aconteceu algum caso assim já diferente, mais engraçado no motel que você se lembre? Ó, a gente... Não precisa citar nomes, pelo amor de Deus. Com certeza. A gente tem bastante casos que acaba ficando aí na cabeça. Então, desde o pai e a mãe chegar para buscar o filho, que tava lá há um tempão. O filho? O filho, o cara tava lá. Eu pensei, a filha, beleza, não, filha. O filho. O cara tava lá, ele ficou na suíte, não entrou ninguém na suíte. Ele ficou bebendo, ficou 2 ou 3 dias lá. Nossa, ficou bastante tempo. E, uau. Por sorte, ele avisou eles que aonde ele ia. E daí os pais falaram assim: é o seguinte, tô tentando ligar pra ele, não tô conseguindo falar. E ele não atende. Batemos lá na porta e tava bêbado, dormindo naquele sono real. Que bom que tava dormindo. Que bom que tava dormindo. A primeira reação é de assustado. Você não sabe se aconteceu alguma coisa dentro do quarto. A gente nunca sabe quem entra, quem sai. Se o cara pretende fazer alguma coisa de errado ou contra si mesmo. Então a gente fica... É uma situação delicada de resolver, né? Uhum. Já aconteceu o caso de... Não, mas termina a história aí. Os pais entraram também? Daí os pais... Conta na metade da história? Não! Acabou que os pais acabaram brigando entre si, porque o pai tava muito bravo com ele, e a mãe: não, calma. É típico de mãe, tentar dar uma relaxada na situação. Acabou que eles saíram, o pai pagou a conta. Mas ele saiu no estado que... Eu acho que ele nem lembra que a gente ajudou ele a colocar roupa. Ele tava sem roupa ainda. Sem roupa. Ele não reconheceu ninguém. A gente bateu na porta, ninguém atendeu. Daí eu tenho uma chave de segurança para esses casos. A gente abriu, ele tava dormindo. E, bom, esses casos acabam ficando marcados, né?
Já aconteceu também de... teve uma vez que a gente tava lá, daí a recepcionista me ligou, falou assim, João, você consegue ir lá na suíte... Bom, suíte X. Que o cara ligou e falou que a mulher dele tá passando mal. Eita. Daí tava descendo, no meio do pátio, encontrei meu pai e falei assim, pega um álcool e um paninho, que às vezes ele tá desacordado, e a gente foi por caminhos opostos, né? Daí entrei no quarto, tava a mulher deitada na cama, desmaiada, e o cara em estado de choque, ele não falava nada, não conseguia... ele não tinha nenhuma expressão. Daí eu falava com ele travado, daí o pessoal lá, é obrigatório fazer o curso de bombeiros, então tem a brigada pronta, a gente fez o curso, daí eu peguei pulso, tava sem pulso, Eita. peguei aqui, sem pulso nenhum. Daí peguei, coloquei ela no chão e iniciei a manobra. Nisso meu pai chegou, ligou pro SAMU e pro bombeiro, para ver qual chegava primeiro. E nisso eu fazendo o movimento, a gente esperando eles chegarem, e eu falava pro cara, fica aí na porta que a gente precisa revezar, que eu não posso perder o time aqui, porque senão acaba não fazendo efeito. E fazendo. Nisso encontrou o Gilmar é o rapaz da manutenção, o meu braço direito lá. E a gente revezou, ele também fez o curso. Você e o Gilmar? Eu e o Gilmar, 1 minuto e meio mais ou menos. Deu mais ou menos 9 minutos, chegou, o bombeiro chegou primeiro. Daí o bombeiro entrou, fez a reanimação, injetou adrenalina nela. Ela voltou, teve outra parada, e assim que ela estabilizou, levaram ela para a Unicamp. E o bombeiro conversando com a gente falou assim, se ela tem alguma chance de vida, é porque vocês fizeram a manobra. Pô, porque 8 minutos não ia ser suficientes para ela aguentar a gente chegar. Então a gente ia estar aqui assinando o documento de óbito dela. Então é uma situação triste que acontece, né? Mas a gente tem que estar preparado para quase tudo, entende? Desde um caso simples até um caso mais complexo. Legal que salvou a moça, pelo menos. Com certeza, graças a Deus saiu bem. Conseguiu sair de lá com vida. Eu só consigo pensar uma coisa na minha mente aqui. Ih, lá vem. Cara, que gozada foi essa, cara? Olha, eu vou falar um negócio, não chegou. Não chegou? Eles tomaram uma cerveja, ela comentou que tava se sentindo mal e apagou na cama. Não chegou no Não aconteceu nada. A culpa da cerveja. Culpa da cerveja. Culpa da cerveja. Olha, não foi não, pode ir pra cima do fornecedor. Acontece, mas nunca deram um flagrante? Isso já aconteceu. Hoje é mais difícil, mas já aconteceu. É uma situação super delicada, porque mexe no emocional das pessoas. Isso que eu fico pensando. E como é que a galera da equipe do motel ali gerencia um negócio desse? Não existe treinamento pra isso. Não dá. Até porque toda situação é uma situação diferente. Mas a gente tem a política de separar os dois, deixar claro, acerta as coisas daqui, e se vocês têm alguma coisa para resolver, que se resolva lá fora. Isso é uma coisa entre vocês, a gente não tem nada a ver com isso. Eu não vou perguntar para todos que entram se são casais, se não são, se estão escondidos, se não estão. Eu estou vendendo uma suíte para quem quiser comprar. Então a gente deixa em aberto. O cliente, se tiver algum problema, que resolva lá fora. Mas é uma situação muito delicada mesmo. É bem complexo, imagina a situação. Lida com sentimento. Uma série de coisas tanto ali. homem quanto mulher. A gente Sim, acha os que dois, é só um, mas a gente os já dois casos, dos dois lados. Você chega ali, você não sabe que reação essa pessoa vai ter. Sim. Chega, vou te matar aqui. E na hora você também não sabe se vai mesmo, se não vai, né? Você não sabe, tá lá e você melhor, nunca tinha pensado nisso. Melhor que separa os dois, fica um cada canto aqui. Claro, antes de fazer qualquer coisa, eu sempre falo pro pessoal que tá comigo, isso vale pra mim, vale pra todos que trabalham lá. A primeira segurança que a gente tem que fazer é de nós mesmos. Então, a gente tem a meta. Entrou pra trabalhar, sai pra descansar. Então, todo mundo que entra tem que averiguar a situação, ver se é seguro fazer, e daí tentar da melhor forma acalmar primeiro os ânimos. Porque quando acalma, as pessoas pensam. E daí, sempre tem uma saída um pouco menos drástica a se fazer. Menos dramática. Mas quando não chega a via de fato de se resolver na hora, a gente chama a polícia militar
E daí a gente faz a condução junto Com a polícia. à polícia. A polícia. Que sempre Isso é muito prestativo. O pessoal da PM. Quando a gente sempre. chama. Logo vai entrevistar o pessoal da PM aqui também. Vale a pena. O pessoal Vale a muito pena. gente boa. Falando já em PM, quando não paga, como é que faz? Outra situação A delicada. situação curiosa, quando não paga. Porque eu fico Então. imaginando a situação. Porque aí o cara, às vezes, vai lá, vai com uma garota, às vezes pode ir com uma garota de programa, aí ela resolve pegar tudo do frigobar. Eu falo, não, mas eu não vou pagar isso aí. E aí vira aquela bagunça. E eu vou falar. A situação pro cara é menos pior quando é o motel. Porque a menina, quando não paga ela, a situação é pior. Eita, sério? Aí é mais complicado. Mas quanto ao motel, o que a gente faz? A gente tenta chegar a um acordo de forma pacífica. O que consta o acordo? Às vezes o cara tá de carro, ele deixa o carro lá, vai buscar o dinheiro. Ele tá com o celular, ele quer deixar o celular e daí ele volta depois para pagar. A gente faz um documento escrito que ele tá deixando para quitar tal conta. Quando ele volta, a gente devolve o documento e o aparelho, pertence que tiver lá. Mas às vezes também não resolve. A gente acaba chamando a polícia também para... E acontece com frequência agora, por Já curiosidade? aconteceu bastante, mas hoje é uma situação mais tranquila. É engraçado, a gente tem alguns tipos de clientes que fazem sempre. Então a gente já sabe quem vai segurar o celular dele. Tem um pessoal... A gente tem algumas cartas marcadas. Isso eu não tô falando de mim, tô falando de todos os motéis. Acho que representa a classe quando fala disso. Carimba. Eu não posso brincar porque eu tinha um cliente que era assim também, viu? Vou concordar. Quando eu vi o nome dele na lista, geralmente era com excursões, né? Eu vi o nome dele na lista. Já sabia que alguma coisa ia dar problema. 90% das vezes ele tentava dar um jeito de não pagar o passeio. Mas no final pagava? No final ele pagava. Então, que dava um pouquinho de trabalho, mas pagava. Que bom. Se resolveu, tá bom. E agora, minha pergunta. Eu vejo que tá sempre vindo nas redes sociais do Psites. Tá tendo um podcast lá dentro? Como é que é essa história? Explica bem. O pessoal, um amigo meu de tempos, o Didi, né? O Didi trabalhava na educadora. E daí, às vezes ele pedia um favor, João, você não empresta um quarto pra eu gravar alguma besteirinha que ele soltava no ar? São vídeos super bacanas. E daí eles tiveram a ideia de fazer uma temporada fazendo um podcast lá dentro da suíte Premium, que é uma suíte presidencial. E assim, a galera amou a ideia. A ideia foi... As visualizações dos vídeos deles são sensacionais. E o pessoal que vai lá é muita gente boa. E a gente tem, então, alguma frequência de gravação deles. E eles sempre fazem na suíte presidencial lá. Isso é bem legal, porque é uma forma de publicidade diferente, uma publicidade espontânea, diferente. Né? Nunca tinha visto isso antes com qualquer outro motel que exista. Né? Sim. O podcast. Porque, lembrando... No final, como é que chama o podcast deles? Pagodecast. Pagodecast. Pagodecast o nome. É do Pagode da Ofensa, né? O Pagode da Ofensa. O Xaxá, o Leleco, o Gustavo, que é da produção. Pessoal, super gente boa. É uma forma diferente mesmo de lembrando que o motel, às vezes, a gente não aluga só para o casal ou para mais pessoas. Tem muita gente que vai fazer foto. Então, tem muitas meninas que fazem ensaios fotográficos. Usa de estúdio. Usa de estúdio. Então, a gente tem uma procura bastante grande para esse tipo de mercado. A gente tem procura desde despedida de solteiro até... chá de casamento, então as meninas se reúnem, fazem um evento. Chá de cozinha? Chá de lingerie, né? Chá de lingerie. Que a gente chama. Pra fazer, aí faz E faz lá no suíte presidencial, chama todas as amigas. É um evento super diferente, num local bem tranquilo, que oferece segurança, privacidade, limpeza. Verdade. Você entra, tá limpo, você sai, você não se preocupa. Não tem que se preocupar. Então, tem uma procura bastante grande para esse tipo O que tem na suíte presidencial? Conta um pouquinho. A suíte presidencial lá é uma suíte bacana. É uma suíte com piscina, tem um spa para até 10 pessoas. Daí dentro da suíte tem churrasqueira, tem um frigobar que fica equipado com as bebidas que a gente tem. Tem TV Smart TV na frente da TV, tem TV na parte da onde é Smart TV na frente da piscina. Tá. Então, para onde você vai fazer o churrasco, você consegue assistir a TV. Tem um spa, 10 pessoas, tem sauna, 2 quartos na parte de cima, tem uma hidromassagem na parte de dentro do quarto. E às vezes o evento é muito grande, eu tenho a suíte hidrobar que é do lado e tem uma suíte pit stop do outro,
Quando é muito grande, a gente faz um esquema que eu consigo fechar as portas e essas suítes todas viram uma única grande suíte. Vira um suitão. Fica um suitão. Suitão. Que daí Um fica a suitão, privacidade, legal. todo mundo para os carros lá dentro e deixa o Faz a pessoal festa. aproveitar. Exato. A gente está agora, além da suíte Spa Bar que a gente está fazendo, a gente está agora terminando uma outra presidencial. Também vai ter mais spa, uma, vai ter mais uma. Mais uma presidencial? É, Já vai tem o ter. nome dela ou não? Ainda não. Ainda não, não Vamos, criou. vamos esperar aí o que a gente vai bolar para ela. E é uma suíte também com churrasqueira, 2 camas, também automatizada, tudo no tablet. E a suíte Psites, né? Que é uma suíte com piscina aquecida, churrasqueira, mesa de bilhar embaixo e sauna. E 2 camas na parte de baixo. Então, para esse tipo de evento de festa, Para fazer a festa. a gente tem aí a demanda para atender quem quiser. Depois entra aí no site, no psitesmotel.com.br e dá uma olhadinha nas fotos. Nunca imaginei fazer chá de cozinha no motel. Eu tô digerindo, processando essa ideia, assim, porque quando começou a falar em tudo isso, quer queira, quer não, é motel, eu fiquei pensando, gente, deve ser um surubão, né? Uma festa Só dessa. suruba. Só suruba. Aí ele fala, não, faz chá de cozinha. Eu falei, não, chá de cozinha. Chá de cozinha não, chá de lingerie. Não, chá de lingerie, porque os homens que estão me ouvindo nunca foram... É uma festa que só vai as mulheres. Faz geralmente antes do casamento. Então vai as madrinhas, vai tudo lá, e aí brincam com a noiva, zoam a noiva e tudo mais, dão presentes. Nunca imaginei essa finalidade para uma suíte de motel. Tem bastante. É um evento diferente, né? A galera procura, hoje em dia a gente procura o entretenimento Mas aí em como é que vários funciona? lugares. Desculpa agora a curiosidade. Porque a suíte, geralmente numa suíte no motel, você paga um valor para 2 pessoas e vai pagando sim. adicional. Sim. Quando é um evento dessa forma, é um valor fechado? Então, ou daí vai daí- adicionando? Como é que Então, daí faz? tem 2 formas. A gente tem ou o valor da tabela. Então, por exemplo, a pessoa não entrou em contato comigo antes, ela vai chegar, vai pagar o preço Chegou de com o 2 pessoal. pessoas e vai pagar adicional. Muito difícil acontecer. Geralmente alguém entra em contato por telefone, daí vai falar com alguém que tiver na hora para fazer a reserva, e daí a gente fecha um pacote. Esse pacote sempre tem um preço melhor do que a tabela. Por quê? Porque a gente está tudo Negociando. sendo conversado, entendeu? E como é um evento diferente, a gente está sempre... a gente tem as coisas que precisa fazer, o operacional é diferente para cada tipo de evento. Então, por exemplo, um chá de lingerie é um evento que quase... É muito difícil a gente subir na parte do quarto e ter usado a cama, entendeu? Então, o meu custo é diferente. Eu repasso um valor melhor para a pessoa que está fazendo aquele evento. Então, o pacote, quando fecha antecipado, vale a pena. É um preço melhor do que ele vai pagar se ele chegar direto na recepção. Bem interessante pro pessoal, porque às vezes pensa, vou alugar uma chácara para fazer, então, aluga ali. Tá. Já está numa ótima localização. Sim, bem fácil de chegar. Fácil de chegar tranquilo dentro pra da sair, cidade, sim, tranquilo, entrada com e bastante saída. segurança. Bastante segurança. E tem todas as facilidades. Com certeza. Fica a dica aí, pessoal, aí Quem já. quiser, só já- chamar. Tem o WhatsApp lá no site, é só chamar, a gente faz o precinho. Já faz o precinho Bacana. E você vai ter um especial. momento super bacana para contar para seus amigos. Vai ficar E uma a experiência vai ser Pra explicar marcante. pro pessoal. Levar a vozinha pro motel, ela vai ficar curiosa. calma, vou pô, não é isso que você tá não. pensando. Vai pensar mal, fala, não, vai ter uma outra visão. Opa! Obrigado, pessoal. Uma aguinha, sempre bom. Vai falando demais, daqui a pouco dá sede. João, você só administra o Psites? Só Psites. Só Psites, não Sim. tem nenhum outro empreendimento? Não. É o único, Hoje eu tô só hoje no só tá Psites. no... Exclusivo do Psites. Só tá exclusivo do Psites. Sim. E já me dá trabalho bastante. Já te dá o trabalho bastante. Pensa que a gente tem lá 45 casas pequenas, né, pra administrar. Eu nunca tinha pensado por esse lado, verdade? São 45 todo dia casinhas, você- todos os dias. Você pensa, na sua casa você troca uma lâmpada às vezes. Agora imagina, 45 casas pra entrar, ver se a lâmpada tá funcionando, se a tomada tá ok, se a TV tá conectando na internet. Tem bastante detalhe pra administrar. ficar em cima. E aí, pensando nisso, que são várias casas, e a limpeza, como é que funciona? Porque assim, posso ser que eu esteja errado, mas eu penso Sim. assim, que deve existir um momento que há uma limpeza geral, Sim. certo? Aquela limpezona mais grossa, mais assim, e uma limpeza rápida do dia a dia. Tá.
Então, acontece da seguinte forma. Um dia eu vou trazer aqui a Socorro, que é encarregada da limpeza lá. A gente tem, então, como grande ponto forte a limpeza. A gente sempre se preocupou muito com a limpeza do motel. Como a gente está lá sempre, então é uma questão que a gente pega muito pesado. Então, existe sim a limpeza. Então, toda vez que um cliente sai do quarto, aquele quarto troca-se toda a roupa de cama, troca o edredom, faz a limpeza em todos os itens do quarto, então o telefone, o controle remoto, se não tem um controle remoto, o painel, tudo que o cliente toca, a gente faz a higienização. E por semana a gente separa suítes que estão no cronograma e as meninas da manhã fazem uma faxina mais pesada nessas suítes. Então essa suíte fica travada no começo da semana e daí faz uma limpeza um pouco mais pesada em todos os itens. Então, por exemplo, hidromassagem, que existe um certo preconceito do público quanto a isso, é um item que a gente tem uma preocupação muito grande. A gente usa produto especial, o tempo todo faz troca de bomba, porque é um item que necessita de muita manutenção, para quando o cliente ligar, tá funcionando 100%. E os quartos são pré-definidos entre as meninas. Então, no começo da semana, até quarta, quinta-feira, a gente tem os quartos para fazer essa limpeza um pouco mais pesada e deixar o quarto 100% para alugar na próxima locação. Mas o operacional deixa a limpeza 100% para o próximo cliente. É mais uma forma de aumentar a qualidade da limpeza para o cliente que entrar, entendeu? O cliente tem a certeza que aquilo lá passou por inúmeros processos. A minha dúvida era assim, que eu imagino assim, ok, passou um pano, limpou, esse é o dia a dia. Por exemplo, eu vou limpar o lustre que está lá em cima. Não vai ser todo dia, não vai ser toda hora. Exatamente, é para isso que serve a limpeza durante semanal. A semana. Exatamente. A limpeza semanal. Que funciona para isso. A roupa de cama toda é lavada na lavanderia, são produtos específicos de lavanderia de motel, então são produtos mais fortes do que os convencionais, industrial mesmo. Então a gente tem um padrão bem rigoroso de limpeza lá no Psites. Então a lavagem é industrial, uma lavagem industrial, especial. A gente tem uma lavanderia industrial lá. Então são 2 máquinas de lavar, tem a máquina de passar, tem a centrífuga, 2 pessoas trabalhando na lavanderia. Então é um processo que é muito oneroso. Quando você fala assim, mas uma suíte de motel, tá R$100, tá caro pra caramba. Mas você não vê o processo inteiro que aquilo custou para quando você chegar, tá no nível que você precisa para ter, pelo menos, limpa, arrumada, 100% de higiene, né? Quando você entra num quarto de motel, você tem que presenciar aquilo 100% limpo, né? Com certeza. Agora eu quero perguntar uma coisa que eu queria perguntar pra Socorro, se ela estivesse aqui. Bom, ela com certeza... Porque a Socorro é a que faz a limpeza dos quartos, responsável da limpeza, ela certo? É encarregada da limpeza. E aí eu tenho certeza que nessas limpezas já deve ter encontrado coisas muito estranhas. Isso a gente tem... O que você já encontrou de mais esquisito? É melhor nem falar pra gente não tomar ban nessa live, viu? Mas já deve ter encontrado alguma coisa exótica, que você olhou e falou, não, isso não é de motel. Tem bastante coisa que a gente acha. A gente tem uma caixa lá que a gente guarda tudo que é achado. Então é uma caixa de achados e perdidos. Então a gente encontra de tudo. Desde aliança, colar, celular, carregador. Carregador é o top 1, número 1. Carregador de celular o pessoal perde direto. Muito, muito. E a gente tem essa caixa e essa caixa tem de tudo. Calcinha, sutiã. Tem uma menina que faz vídeo no TikTok e ela mostra um motel, acho que dos pais dela, e ela não mente nada, aquilo tudo é verdade. Acha prótese, de tudo. De tudo encontra. E a gente mantém esses produtos fechados. Sim, a gente mantém lá 6 meses, porque é o prazo do cliente voltar. Senão a gente faz a doação desses itens para alguma instituição. Entendi. Mas acha muita coisa. É muito legal. Assim, a gente tem a política lá que a pessoa que entra tem que ser responsável pelo que ela tá levando e levando embora. Então a gente tem até uma placa grande no portão de saída que tá lá. Verifique que você não esqueceu nenhum pertence, porque acontece, a gente pode esquecer. Mas é muito gratificante a pessoa esquecer e as meninas, as camareiras acham de tudo, desde dinheiro até joias que são caríssimas.
E eu tenho muito prazer de entregar para o cliente, quando realmente o cliente esqueceu lá, entregar uma corrente que eu sei que vale muito dinheiro, tenho o prazer de entregar para ele e falar, o seguinte, a menina achou, tá aqui na tua mão, É uma equipe tá sendo honesta. devolvida. É uma equipe honesta. Uma equipe honesta. Por isso que tá aí há muito tempo com a gente. E aí, agora, a pergunta de o que já encontrou de esquisito, você já falou. Eu falei alguns para manter a sua sanidade. Meu Deus, não teve nada, assim, nada muito exótico, você nunca encontrou um bode? Não. Esqueceram um bode, né? Aí não. Já achei berinjela, serve? Berinjela? Não sei, acho que iam comer, né? Eu acho que iam comer, eu acho. A dieta, o pessoal tá... Hoje o pessoal é muito fitness, né? A equipe já caiu na risada. Fazer o quê? É dieta. É berinjela. E você já impediu a entrada de algo no motel? De algo? Algo. O que a lei me impede, então, de menor. Então, a pessoa... Porque a gente pede documento. A gente pede documento para certificar que as pessoas são maiores de idade. Então, 18 anos. Então, impeço, às vezes, algum menor de idade de entrar, porque a lei manda. E algum cliente que já deu muito trabalho, ou algum cliente que já deu muito problema... Pode rolar uma blacklist, então, na coisa? Pode rolar uma blacklist. Eu sei que quase todos os motéis fazem isso. Então, um cliente que tem a má fama... Claro, o cara chegou no quarto, quebrou tudo. Melhor não entrar de novo. Melhor não entrar de novo. Mas assim, ninguém tentou entrar a cavalo no motel, assim, uma coisa... Não. De bicicleta, cara. De bicicleta? Tem alguns clientes que entram de bicicleta. Como ali já é uma zona bem... É um bairro já, né? Residencial. Então, acontece. Tem bastante gente que acha que não pode ir a pé no motel. Mentira, isso é um boato. Isso é um mito. Pode ir a pé. Você pode ir a pé, pode ir de Uber, pode ir de bicicleta. Meu, se parar um cavalo lá, a gente dá um jeito de amarrar ele, a hora que você sair, ele tá lá. Oferecer a melhor experiência pra ele. Cavalo ia ser interessante. O problema seria os outros dos outros quartos. Será que eu tô numa fazenda? Ué. Quem levou o cavalo pro quarto? Aquela pergunta. Não, aí não. Mas a gente tem bastante história para contar nesses sentidos. E, bom, a experiência é o que a gente busca proporcionar para o cliente. Então, quando vende o quarto, a gente não está vendendo um quarto, a gente está vendendo a experiência que esse quarto vai trazer para o cliente. Então, sempre muito atentos às experiências positivas. Isso é muito bom. Já descobriram que já foram a pé, já foram de bicicleta? Já foram de bicicleta e todos tiveram a mesma experiência. Com certeza, vai ser sempre tratado da mesma forma. Isso é muito bom, reflete a qualidade do serviço. Reflete a qualidade do serviço, né? E deixa eu ver mais o que já rolou no motel. O pessoal já quebrou o quarto? Já. Já tivemos experiências ruins de clientes que quebraram o quarto. E é uma situação complicada, né? Porque ser cobrada, a pessoa vai para gastar, vamos colocar aí um ticket médio numa suíte, a última que aconteceu, R$250. Eles chegar para ele e falar, é o seguinte, esse negócio aqui vai custar 8 mil, porque você Nossa, quebrou... que ele quebrou? Quebrou tudo, o espelho, a televisão, na época a suíte tinha carpete em volta assim, ele arrancou, então... O que ele justificou? Infelizmente é a droga. Infelizmente é a droga. Tá. O cara usou uma droga e daí daí na alucinação sai do corpo. Entendi. Tava aí eu pensando, gente, mas que noite selvagem foi essa? Mas acontece, às vezes, por exemplo, quebrar um vidro, um box, acontece. E daí é uma situação delicada, a gente tem que sempre ver se aquilo foi por mau uso ou se foi por o tempo que aquilo lá tava lá e quebrou por tempo de uso mesmo. E é uma situação complicada. E falar com o cliente isso, entendeu? Falar assim, esse espelho aqui custa R$800. Você quebrou ele. Fala, peraí, calma. Foi isso que aconteceu. Fala, se aquela história é plausível, dá pra entender? Não é que dá pra entender, é justificável. Às vezes daí a gente faz o custo, ou a gente deixa passar. Vai muito pela conversa, entendeu? O cara que tá indo
pelo meu mau caráter, é um pouco mais fácil de identificar, entendeu? Entendi. Mas é uma situação E aí vem a pergunta difícil. que eu quero saber, já que estamos falando de quebra. Eu lembro que você falou que troca muita bomba da Hydro. Como é que o cara quebra a bomba da Hydro? A Hydro é mais tempo de uso, né? Então, por tempo de uso, por tá. tempo de uso. Então, Achava que às vezes, tinha mau uso do negócio. o que pode ter mau uso que pode queimar a bomba? Às vezes o cliente entra, ele vai lá, liga a Hydro com a Hydro vazia. Então a Hydro fica funcionando no ar, ela vai lá e queima. Então esse seria um mau uso do cliente. Mas esse é muito difícil de identificar, entendeu? Porque eu não consigo, o cara entra, ver se o cara tá usando com água ou não, entendeu? A bomba vai ficar lá fazendo barulho. Quando ela vai queimar, ela começa a fazer um som diferente. Daí a gente pega na recepção, liga, pergunta se está tudo ok e faz um alerta pro cliente. Mas acontece bastante. A Hydro para de funcionar porque o motor queimou por falta de água, por exemplo. Então esse seria um exemplo de mau uso da hidromassagem. Mau uso da hidromassagem. E uma dúvida que eu sempre tive, de motel. Como que funciona o aquecimento da água do motel? A água lá, hoje a tecnologia tem bastante tecnologia de aquecimento de água. O nosso ainda é a tecnologia um pouco mais antiga. Então a gente tem placas solares em alguns telhados. Essas placas solares esquentam a água e jogam numa caldeira. Então quando está sol, dificilmente eu gasto gás para aquecer a água. E quando não tem sol, a gente tem 4 aquecedores de passagem que entra água fria neles. E quando o relézinho de temperatura, que a gente deixa programado para uma temperatura padrão, para quando o cara ligar o quente, sair água quente, a água começa a esfriar demais, esse relé liga, os aquecedores ligam e enche a caldeira de água quente. É dessa forma que faz o aquecimento da água do motel. Entendi. Então são aquecedores de passagem e as placas de aquecimento de água. Hoje já tem a tecnologia fotovoltaica, que o cara põe uma espécie de resistência dentro da caldeira e a energia que o sol gera paga a energia que a resistência essa vai resistência utilizar. usa, exato. Que o gás hoje é um custo muito E é alto. a gás, então? É a gás. É a gás. Gás de LP. Eu perguntei porque eu fiquei curioso. Uma vez eu fui em um motel Sim. e a caldeira era lenha. Eu juro tem essa pra você- tecnologia, tem sim. Era lenha. Eu fiquei meio chocado com aquilo. Eu falei, nossa, mas estão tacando a lenha, cara. Mas sabe que na pandemia, alguns moteleiros voltaram para lenha por conta do custo do gás. O gás estava subindo demais e alguns moteleiros voltaram para lenha Voltaram pra para lenha. aquecer a água. Então é uma coisa normal, então. Não é muito fora da realidade quanto a gente pensa. É claro que hoje, quando o cara pensa em mudar, ele já pensa em mudar para o fotovoltaico. Mas ainda existe alguns motéis com uso de lenha. Tá. Eu fiquei pensando, falei, nossa, acho que por isso que eu Que o peguei custo é barato menor. nesse motel. Fiquei pensando, falei, meu Deus, será que... O que posso esperar desse... Isso aqui é muito industrial. Muito industrial. Isso é muito século XIX. Imagina alguém carregando as toras de Historinha, carvão vai pra colocando colocar. ali. O cara isso- suando. Bem por aí, cara. Aquela cena do Titanic, os caras lá nas nossas fornalhas. Vamos. Tem que encher a hidro, vai! É o que eu fiquei pensando nisso, poxa. Hoje, CH já... hoje o nosso aquecimento é a gás. E por que não se usa o chuveiro elétrico no final das contas? Eu acho que por conta de O custo seria maior? além do custo ser maior, o elétrico hoje já ficou para trás, né? Muitas casas hoje já não usam o elétrico. As casas geralmente já têm o aquecimento fora, né? Então mantém água quente em um boiler e a gente tem essa preocupação. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, a gente colocava as TVs grandes. Porque o cara, às vezes, na casa dele tinha uma TV pequena, quando ele ia no motel, uma experiência muito bacana. Hoje em dia, quando você coloca uma TV, tem que ser uma Smart TV. Porque às vezes o cara na casa dele não tem Smart TV. Ele vai no motel, ele busca alguma coisa diferente. Hidromassagem, uma coisa diferente. Uma inovação que a gente começou aqui em Campinas. Mesa de sinuca dentro dos quartos. Ele quer uma experiência do que ele não tem em casa. Então, alguma coisa, quando ele vai ao motel, ele tem de diferente do que ele teria na casa dele. Então, a gente sempre
se preocupa Buscam. nessa linha de raciocínio. Algo diferente da casa, Exato. faz bastante sentido. E o elétrico dá bastante choque, é complicado, né? Tem isso também. Imagina, na saída, eu tomei um choque, quero desconto. Foi 110 ou 220, senhor? Eu te dei o chinelinho pra você trocar. Tava o chinelinho lá, usou porque não quis. Não, mas falando sobre a TV Smart, o pessoal vai pra assistir Netflix? São duas perguntas. Vai pra assistir Netflix e segundo, existe Netflix pornô? Se existe, eu não sei. A gente tem 4 canais eróticos Certo. que funcionam na grade da televisão do motel. Então, do número 14 ao 20 são canais eróticos, que ficam rodando o tempo todo filmes eróticos. E a Netflix fica liberada nas TVs. Se o cara quiser, ele loga a conta dele e assiste Netflix lá. Mas é uma tendência que a gente, até pouco tempo, não acreditava muito. Até a gente começar a perceber que quando o Wi-Fi não funcionava, o cliente ficava mais incomodado que quando a privada estava entupida. Eu falei, peraí, temos aí um Interessante novo essa informação. procurar. A gente refez toda a parte de internet do motel. Hoje a gente trabalha com a marca pioneira no mercado, que é para o cara, quando ele entrar... Alta velocidade. Alta velocidade. Se ele quiser ver um filme no celular, na televisão, como ele quiser, ele tá lá 100% online para usufruir o máximo. Poxa, legal isso. Então, E esses canais, você falou que é um canal que ele fica rodando, mas ele é um canal, é vocês que montam essa programação? na verdade, que é dois são filmes que já são estabelecidos. Então, é um HDzinho que passa os filmes em ordens aleatórias. Certo. E os outros 2 são canais fechados, que a gente paga uma assinatura para uma determinada operadora. E daí é a programação desse rede canal. Fechada. Exatamente. Eu fiquei pensando, falei, nossa, será que tem uma curadoria dos filmes ali? Especiais, tem o cinéfilo, ele fica lá, não, hoje vai ser neve na rodinha pro pessoal. Ainda não chegamos nisso, talvez um dia. Hoje o filme do dia é 50 tons de cinza. 50 tons de cinza, é um sommelier de filme pornô, o cara fica lá só escolhendo. A função dele é escolher a programação. O cara não vai pedir mais comida, ele vai pedir o catálogo. Qual é o catálogo dos filmes hoje? Talvez um dia chegue nisso. É uma experiência diferenciada. Com certeza. Diferenciada. Mas falando em experiência diferenciada e falando de sommelier, tem vinho lá no... Tem. A gente tem um catálogo de vinhos bacana. Para quem quiser, consegue consultar o catálogo e todo o cardápio do motel pela internet. Então você abre o site do motel, você consegue ver o preço e tudo que a gente tem disponibilidade na cozinha. E a gente tem um catálogo bem bacana. Eu dei uma melhorada nos vinhos. Então, mais ou menos a tendência do que o mercado busca hoje, a gente tem lá um padrão bacana. Então, o cara que quer uma experiência diferente... Bem, no canal pornô não tinha o sommelier, mas no cardápio de vinhos teve. Tem lá, tá lá. Sommelier de vinhos. Sommelier de vinhos. E o pessoal pede muito vinho, no final das contas? É uma experiência em crescimento. Ainda não posso dizer que é um padrão. Ainda não muda. Pra gente ainda não é algo que muda pra gente se especializar mais do que a gente tem hoje. Mas é algo em crescimento. Talvez um crescimento pequeno, mas é em crescimento. A gente está sempre procurando algum padrão para atender ao mercado que o mercado de Campinas é bem específico. Então, existe o vinho da moda, existe o vinho da molecada, tem o vinho do pessoal mais velho. É bem padronizado. Entendi. E a gente está aí com esses vinhos para atender. Em vinho, cardápio, enfim, alguém já fez algum pedido estranho? Pedido Porque assim, a gente já falou de situações estranhas, de objetos encontrados estranhos. Pedidos estranhos. Já pediram alguma coisa esquisita? Que eu Você me lembro que tenha conhecimento? Que eu me lembre, não. Talvez algum engraçadinho, querendo dar uma cantada na recepcionista, mas nada... Não, rola isso até? Rola. Às vezes tem um engraçadinho, o respeito que ele trata a recepcionista trata ele de volta, entendeu? Porque todo mundo tá lá para trabalhar e, apesar de ser um motel, exige respeito de todos que estão lá. Sim, então tá todo mundo lá trabalhando, não tá certeza, brincando. Com certeza. Só os clientes estão se divertindo. Não que trabalhar lá não seja uma diversão, mas... Sim. Mas a gente tá lá para proporcionar a diversão do cliente. Do cliente.
Eu não sabia, eu não achava que o pessoal cantasse a recepcionista. Acontece. Tem bastante trote também, gente que liga com voz de criança ou voz de mulher. Mas assim, é muito nítido, sabe, que é um trote. Daí você já tira um sarro também e desliga. Passa o trote para um hotel. Passa Não tem o que fazer. Eu achava que as pessoas não passavam mais trote. Eu também achei que era o pessoal não passa mais trote, tá? É coisa dos anos 90, trote. Mas tem bastante gente sem nada pra fazer. Vou passar o trote lá, é complicado. E aí agora... e golpe também. Como assim golpe? Também. Ó, recentemente, alguém passou... A gente tem um grupo entre os moteleiros que a gente passa algumas informações. Por exemplo, um cliente fugiu, os moteleiros conversam para se ele aparecer em outro motel, não ter o mesmo problema. Então, esses dias um motel parceiro nosso relatou pra gente, o cara liga, 4, 5 horas da manhã, daí ele fala, é o seguinte, eu quero falar com o gerente. Aí passa pro gerente ou a recepcionista fala, o gerente não tá aqui agora, você quer esperar um pouquinho? Não, qual é o seu nome? Daí pergunta o nome da recepcionista, fala, é o seguinte, isso é um assalto, um comparsa meu entrou aí agora há pouco, ele tá aí dentro e eu tô aqui fora. Agora tem 2 jeitos de você resolver a situação. Ou ficar calma e não envolver ninguém, ou você vai ter problema. Então é o seguinte, 4, 5 horas da manhã, você não sabe quem entrou. Qualquer cliente que entrou pode ser ele. Desespero total. Assim, bom, agora ferrou, que esse cara deve estar aqui, ele está lá fora também, não tenho quem chamar. E daí ele começa a entrar na cabeça da recepcionista, pedindo dinheiro. E no motel em questão, parece que até que alguns clientes mandaram Pix, porque também a recepcionista em desespero ligou pros quartos pedindo dinheiro, falando que estava sendo assaltado. E teve um grande problema. Algumas semanas depois ligaram no PSITS, só que como as recepcionistas estavam orientadas, já desligou logo na cara dele para não ter o risco de você cair, porque... Você está em final de turno, o segurança está lá dentro, mas você não sabe se ele chega a tempo, você não sabe se a polícia vai vir. Na hora você acha que tudo vai dar errado, entendeu? Apesar de estar quase tudo preparado para não dar errado. Mas o desespero é complicado. Não, claro, que é um pânico, você não sabe. É um pânico. Você tem os clientes para defender. E quando ela desligou, ela falou assim, João, eu não vou mentir. Eu fiquei uns 30 minutos pensando, e se isso for verdade? Eu desliguei na cara do cara. Se tiver outro aqui. Eu desliguei na cara do cara, agora ferrou. Mas é uma situação difícil. Um golpe, o cara... E é um golpe bem formulado, né? Porque... É bem elaborado o golpe. No desespero, o cara... Você entrega, ué. Ah. Mas tem muita gente que vai pagar o motel em dinheiro, vai ficar o dinheiro lá, a pessoa fica... Aí ele passaria, então ele passou pra pegar depois na recepção o dinheiro. Não, ele ficou pedindo tudo Pix. Ele foi mandando tudo Pix. Então o cara acho que nem perto do motel tava. Não tava. Provavelmente estava preso, entendeu? Mas o desespero das pessoas não deixa você raciocinar o que pode não ser verdade, entendeu? O cara foi malandro esse, hein? Malandro. Caraca. E agora vem a pergunta. Então quer dizer que tem uma aliança dos motéis? Tem. Uma aliança secreta dos moteleiros. A gente se ajuda no que dá. Alguma dica. Às vezes até perguntando sobre movimento. Porque quando cai, se só caiu no seu, você sabe que você tem um problema. É o motel. Se caiu para todo mundo, você tem um problema. É o mercado. Então a gente busca se ajudar no máximo que dá. Então, por exemplo, eu tenho lá com o Diego. O Diego tá do outro lado da cidade. Quem que é o Diego? O Diego é o do Euro. Pra pessoa saber em casa quem que é o Diego. Você fala, Diego, quem que é o Diego? O Diego é meu primo, então a gente tem já familiaridade. A família de motel. Eu tenho o Rafael, que tá perto do Diego lá, que tem outro motel. Tem o Daniel, também tem outro motel. Mas o Rafael é seu parente também? Não. Não. Tá. Não. É só conhecido. Mas já ia falar, não é uma família, é uma máfia de motel. Não, isso não. É mais pra se ajudar no que dá pra se ajudar. Não, mas isso é muito bom, daí já vai conversando. Falou, gente, é normal esquecer uma berinjela aí, esquecer... Aí acontece também, não é possível. Acontece aí também, não, aqui... Entrou um cara de cavalo? Aqui entrou um cara a cavalo, com uma abobrinha. A linha vegana nos motéis já começa a pensar em novos cardápios. Por que não? Vai que, né?
Bolado por uma nutricionista. Bolado por uma nutricionista, com certeza. E aí, agora que você comentou do Diego, seu primo e tudo mais, como é que fica uma relação familiar? As esposas aceitam assim, tranquilo? Não, eu sou dono. Tem um motel, assim. A minha noiva, eu falo que ela é a pessoa mais tranquila do mundo quanto a isso. Porque ela me liga o dia inteiro e eu falo todos os dias que ela me liga. Eu falo, onde você tá? Eu falo, eu tô no motel. E ela não faz nada. É o seguinte, calma, eu tô trabalhando. Tô trabalhando no motel. Mas é uma relação de confiança que vai adquirindo, né? A Gi, hoje já é bem tranquila quanto a isso. A minha mãe também muito tranquila quanto a isso. Mas é uma coisa que é um trabalho, né? É um trabalho. Mas é um trabalho estranho, que pensa só, se você tá com a sua namorada, aí você fala, eu vou pro motel, mas se você for pro motel da concorrência, pega mal na família. Mas se for no motel da família, tu não sabe o que você tá fazendo. Complicado, né? Pô, complica. Ou piora o papo, né, no grupo, né? Ô, então, teu filho veio aqui ontem. É, por isso que não dá. Aí, Diego, pode ficar tranquilo, não vou pra aí. Ô, tio, então, o João veio aqui ontem, cara. Quebrou a hidromassagem, cara. Eu acho que é vingança. Vingança. Sabotagem. Complicado. Certeza. Bem, João, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, papo Adriano. Gostoso. Muito bom. Quero deixar esse finalzinho aqui. Às vezes você quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, algum ponto que eu não toquei na nossa conversa. Foi bem bacana, a entrevista foi bem bacana. Às Você vezes... soube conduzir bem vários temas. Obrigado. Muito, muito legal. Muito bom. E conta aí pro pessoal onde fica o Psites Motel. O Psites Motel está situado lá na rua José Luiz Camargo Moreira, Mansão em Santo Antônio. Então tá bem pertinho do Taquaral. Pra quem tá na Dom Pedro, saiu da Dom Pedro, chega no motel. Entra ali como se fosse entrar pra CPFL. Exatamente, entrando pra CPFL, você já vai pegar na marginalzinha, desceu, você vai olhar pra esquerda, tá a recepção. Bem pertinho, bem fácil. Entrar e sair muito rápido, a gente tá lá sempre pra proporcionar a melhor experiência possível. 24 horas, 7 dias por semana. 24 horas, 7 dias por semana. Muita gente me pergunta, Natal abre? Abre. Tem algum dia que fecha? Não tem nenhum dia que fecha. É verdade. Tem algum dia que fecha? Não fecha. Dia. Nenhum dia. Todos os dias estão abertos. Tem programação especial para Réveillon? Tem. As suítes presidenciais, geralmente, a gente fecha pacotes diferentes, né? Então, no Réveillon, por exemplo... no Réveillon, por exemplo, a gente tem um período maior que 12 horas, às vezes até 24 horas. Então, o cara entra 10 horas da noite do dia 31, sai 10 horas da noite do dia 1, porque o cara quer curtir lá o tempão. Eu achei que tinha uma programação especial do motel. Não. No Dia dos Namorados a gente tem... Queima de fogos aqui no Psites Motel. No Dia dos Namorados já teve, esses canhão de luz, sabe? A gente colocou no céu. E faz uns 4 anos já que a gente faz decoração de festa junina no Dia dos Namorados. Então, por 2 semanas no Dia dos Namorados, às vezes tem docinho que a gente pega pros clientes. Ali no período do Dia dos Namorados. Exatamente. Então é um agrado que a gente dá. Isso é muito bom. Outra coisa, VIP. Não tem VIP. Porque todo mundo que me conhece pede um VIP. Oh, meu Deus, todo mundo quer VIP. Talvez a gente faça uma promoção aí. Quem sabe um dia desses. O Adriano vai bolar uma promoção pra gente. Vou pensar em algo pra fazer os VIPs. Sorteio no Instagram, Marco Amante. Não. Arroba namorado, esposa. Namorado, esposa. Aí fica difícil, cara. Eu vou marcar quem? Só marca a esposa, amante. Fica abraço, marca a amante. Você vai ter que se resolver sozinho, cara. Se vira aí, quem que você vai marcar? Deixa aberto. Marque 3 pessoas pra você ir junto no motel. Vamos fazer. Melhor esquema. Bem, João, muito obrigado por aceitar o convite. Um papo maravilhoso. Quero agradecer também quem ficou aí em casa assistindo esse podcast. Se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que o João vai responder com todo prazer. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou, fui. E até a próxima.